Né? Vamos continuar nossos estudos de função. E veja bem, na aula passada nós terminamos falando sobre funções de alta ordem, onde eu tenho uma função que recebe como parâmetro uma outra função. Neste caso aqui, ó, eu tinha uma variável que é do tipo função. Então esse parâmetro ela recebeu como sendo função. Hoje nós vamos ver um pouquinho de funções anônimas e de lambdas, só que de forma bem orgânica, tá? Porque eu não vou explicar a definição, vocês vão entender naturalmente porque nós vamos usar agora, tá? Então percebam o seguinte, voltando ao nosso entendimento da aula passada, né? Essa minha função calcular, ela espera receber um terceiro atributo que é do tipo função e ela executa exatamente esse atributo. E o comportamento desse carinha aqui é exatamente o comportamento, né, a implementação da minha função. Tudo bem? Isso foi a aula passada, tá? Pois bem, vamos aqui fazer o seguinte, ó. Eu vou duplicar essa linha, colocar aqui resultado 2, tá? Só para poder ficar com outro nome de variável, para a gente poder chamar essa função de outras maneiras, a função calcular, tá? Lembram que eu passei a própria função criada aqui embaixo? Vamos até diminuir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, estou fazendo isso para forçar um pouquinho a mente de vocês. Eu estou usando o padrão aqui, mas eu posso apagar o dois pontos int e chave, substituir por igual, né? Apagar o return aqui e apagar essa chavezinha que fechava o meu escopo, para ela ficar mais simples, tá? Fica em uma linha só. Muito bem, então eu chamei essa função aqui em cima fazendo referência a uma função que eu tinha no meu código. Agora imagine que é uma coisa tão simples, né, que é só somar dois números e eu não precise criar uma função. Ou eu simplesmente crio a própria função já nessa passagem de parâmetro. Bom, eu posso fazer isso também, ó. Vamos ver aqui. Eu podia fazer o seguinte, função, não preciso colocar necessariamente o nome da função, mas vou dizer que é uma função que vai passar, ou vai receber, na verdade, um parâmetro A e um parâmetro B, do tipo inteiro, e essa função vai me retornar um inteiro, e o corpo dessa função seria um return, já que ela vai retornar um inteiro, de A mais B. Olha que interessante, então aqui, pessoal, já é uma função anônima, ou seja, ela não tem nome. Eu fiz a mesma coisa, mas substituí uma função apartada, né, em outra parte do meu código e já coloquei direto na chamada da minha função calcular. Se eu executar isso aqui, vou até trocar os números aqui para a gente não ficar dando o mesmo resultado, 6 e 6. Vamos rodar essa aplicação e perceber que no primeiro resultado aqui eu não imprimi, né? Novamente, como sempre eu esqueço da impressão. Vamos lá, ó. Vou rodar novamente. Percebam que o resultado foi 11 aqui embaixo, né? Que é o resultado dessa operação, pegando soma. O de baixo foi 12, porque eu troquei os números aqui. Mas o importante é a gente entender que das duas formas eu consigo chamar, ou consigo passar para dentro de calcular esse atributo operação que é do tipo int e retorna um int. Foi o que eu fiz aqui dentro, ó. E aí, turma, vamos entender um pouquinho também, mais profundo, já vimos sobre isso, inferência no Kotlin. Lembra que inferência é o poder que o Kotlin tem de saber o tipo de dados sem eu explicitar isso? Por exemplo, se eu sei que a minha operação é int retorna int, eu podia muito bem dizer que essa função anônima aqui nem vai precisar passar o int, tá? Porque eu estou dizendo aqui embaixo já que eu vou receber int e vai devolver um int. Dessa forma aqui, ele já entende, então, quando eu passar o parâmetro de função para dentro da minha função calcular, eu podia até esconder isso aqui, porque por inferência ele faria. E poderia fazer mais, ó. Eu poderia pegar aqui esse int, mesma coisa que a gente faz, ó. Troco tudo isso aqui por um igual, dizendo que a minha resposta da função que eu estou criando, bem pequena, tá vendo aqui? É receber dois parâmetros, estão aqui eles, e me devolver um int, que é o resultado da operação da soma de dois inteiros.
Percebe como fica muito fechado o código, muito pequeno o código, né? Isso eu entendo também que quem está começando na linguagem, tá no código em programação, que a lógica de programação ainda não está muito apurada, não está muito madura, pode confundir um pouco, né? Porque quanto menos palavras que a gente coloca no nosso código, mais informações vão estar ocultas. E essas informações ocultas, para quem não tem experiência, vai ficar confuso. Mas eu estou fazendo de propósito, tá? Para que vocês comecem a amadurecer um pouco mais. A gente está vendo que a gente faz a sintaxe completa e depois eu vou retirando algumas peças para que o raciocínio de vocês amadureçam, beleza? Então, ó, eu posso fazer só isso. Fun AB, que vai retornar A mais B. Então, eu dando um comportamento, eu consigo passar ela como parâmetro aqui embaixo. Isso aqui poderia ser uma variável? Sim, também. A função anônima ela pode também se preencher uma variável. Imagine que eu tenho uma variável aqui como resultado anônimo, função anônima, né? Anônimo, tá? Onde esse resultado seria exatamente essa função aqui, ó. Essa função que eu tenho aqui com o seu comportamento, tá? Nesse caso aqui, exatamente, especificamente neste caso aqui, deu um errinho de A e B, porque eu não explicitei aqui o tipo da variável. Mas vamos já resolver, tá? Quero só primeiro duplicar esse cara aqui, botar um resultado 3, para a gente ver que eu poderia passar também uma variável do tipo função. Então, resultado anônimo, e vai funcionar do mesmo jeito, tá vendo? Ó? Então, eu posso passar a função anônima dessa forma, eu posso colocar a função anônima dentro de uma variável e passar a variável, tudo isso para chamar a minha função calcular, que precisa de um argumento que é do tipo função. O que está valendo aqui é essa estrutura, essa função aqui. Então, quando eu tenho uma função, a minha assinatura, lembra de assinatura? O que eu recebo, o que a função recebe, né? E o que ela devolve, seja igual, tá? E por que deu esse errinho aqui em cima? Aqui também vem a parte de inferências, tá? Eu estou falando que o resultado anônimo está recebendo uma função, mas olha o que é que ele fala. Tá, mas que tipo de dado é esse que está chegando para mim? Duas formas de resolver. Eu posso dizer que está chegando do tipo inteiro, assim, ó, tá? Funcionou. Ou o duplicar para a gente ficar com as duas na tela, tá? Ou simplesmente dizer o seguinte: essa minha função, essa minha variável, perdão, é do tipo função inteiro, que me devolve um inteiro. Fazendo isso, ó, eu não preciso mais explicitar o tipo do argumento de entrada da minha função. Percebem que aqui eu precisei colocar porque eu não defini o meu tipo da variável? Nesse de baixo eu já não preciso mais colocar, ó. Coloquei só A e B, igual como eu tinha feito aqui, porque eu agora disse, ó, essa função recebe, né, é o tipo função, e ela recebe um inteiro e devolve um inteiro. Mesma coisa eu consegui fazer chamando a minha função calcular, não precisei passar aqui, ó, até poderia ter passado, né, inteiro e B inteiro, porque por inferência, o argumento que espera esse argumento aqui, ó, já está explícito lá dizendo que é do tipo inteiro devolve inteiro. Então, por esse motivo, eu não precisaria passar nos meus argumentos de entrada o tipo do dado. Entenderam até agora, turma? Isso aqui a gente está falando apenas de funções anônimas, tá? E o grande lance da função anônima é eu não ter nenhum nome da função, percebem? Porque eu já guardo o seu comportamento, o resultado, dentro de uma variável, ou é muito usado nesse caso aqui, né? Ou eu passo ela para dentro de uma função de alta ordem que espera receber uma variável nesse tipo. Percebem que operação do tipo int que volta int é a mesma variável, o mesmo tipo dessa daqui, ó. Resultado anônimo 2, né? Eu troquei o nome aqui para não pode ficar igual. Ela tem esse tipo aqui, ó, tipo de função nessa assinatura. Aqui é a mesma coisa, ó. Por isso que tanto faz eu passar a própria função anônima com a mesma assinatura ou uma variável que tem o mesmo tipo de função da operação aqui embaixo, ó, que eu estou recebendo, tá? Então eu acho que dessa forma dá para a gente entender bastante o que seria uma função anônima, tá? Uma coisa bem rápida que eu posso fazer ali, que eu não preciso passar o nome da função e um comportamento rápido que eu preciso durante o meu código ali.
e funciona perfeitamente. Na próxima aula, a gente vai substituir agora a função anônima para um tipo de função anônima chamada lambda. E a gente vai conseguir também executar ou calcular da mesma maneira, beleza? A gente volta já já.